Do mesmo ponto de vista, você vê a orla de Boa Viagem. Prédios altos enfileirados como uma muralha brilhante, bandeiras de hotéis, gente em biquíni, vendedores ambulantes, o frevo que insiste em bailar nas calçadas. Agora vire a câmera 180 graus. Palafitas equilibradas sobre a lama, crianças correndo entre veredas improvisadas, água subindo quando a maré resolve o roteiro do dia. Essa imagem resume Recife e também faz a pergunta que dá nome a este vídeo: como duas faces tão opostas conseguem existir ao mesmo tempo, tão próximas, e continuarem praticamente invisíveis uma para a outra? Recife é uma cidade que impressiona pela capacidade de se mostrar. Segundo dados citados, recebe cerca de 2,3 milhões de visitantes por ano. É sede de centros culturais históricos, tem festivais, gastronomia e uma cena tecnológica que ganhou destaque nacional. Há menções ao Porto Digital como polo de inovação e ao SUAP, o complexo portuário, ampliando sua atuação em 2024. Esses elementos explicam por que Recife aparece nos mapas do Nordeste como um lugar de oportunidades e visibilidade internacional. Mas os números que sustentam esse brilho precisam ser lidos com cuidado. Há referência a uma taxa de pobreza em torno de 36% da população, segundo dados citados. Há relatos de que quase um quarto dos recifenses vivem em tipos de assentamentos precários, com palafitas que respiram ao ritmo das marés. A economia que gera manchetes e eventos nem sempre atravessa as paredes dos apartamentos de frente para o mar. O crescimento e a visibilidade se concentram, e isso cria uma cidade de dois tempos, dois ritmos, duas geografias sociais. Se essa imagem te chocou, deixe seu comentário sobre qual dessas cenas mais te impactou. Fica comigo até o final enquanto desmontamos, bloco a bloco, as razões, as consequências e as tentativas de resposta para essa contradição. O Recife que brilha não é obra do acaso. É resultado de rotas históricas, de investimentos e de setores que se profissionalizaram. Há uma economia de serviços robusta voltada para turismo e entretenimento. Há um setor tecnológico que virou referência regional, o Porto Digital, e um porto que movimenta cargas e conecta o estado ao mercado global, o SUAP, que em 2024 teve destaque por ampliar sua capacidade logística, segundo relatos. Essas frentes atraem capital, talentos e imagens. Congresso, startup que vira case, fachada de prédio recém-reformado, restaurante elogiado pela crítica internacional. Em termos econômicos, esses poros mostram um potencial que muitos associam à modernidade e ao futuro. No entanto, o brilho não é igual para todos. Os indicadores sociais, quando sobrepostos ao mosaico urbano, revelam rachaduras profundas. A porcentagem de pessoas vivendo em situação de pobreza, os 36% mencionados nos dados citados, não é apenas uma estatística abstrata. Ela traduz noites mal dormidas por quem depende de trabalhos informais, pela insegurança alimentar em fins de mês, por dificuldades de acesso a serviços básicos. Em áreas ribeirinhas, muitas famílias moram em palafitas, casas suspensas por estacas, passarelas estreitas, o vai-vem da maré determinando quem pode sair e quando. O trabalho informal, a economia de bicos, as pequenas barracas e os serviços domésticos formam uma teia de sobrevivência que é parte vital da cidade, mas que dificilmente aparece nas reportagens sobre eventos e prêmios de inovação. Os rostos por trás dos números importam. Imagine uma mãe que precisa atravessar uma ponte improvisada para levar o filho à escola, enquanto observa a mesma linha do horizonte onde se vêem os grandes hotéis. Imagine um ambulante que prepara seu carrinho cedo, sabe os horários das marés e calcula a renda do dia a partir do movimento do calçadão. Esses são mundos sobrepostos, um paciente que busca atendimento em unidades de saúde distantes, um jovem que sonha em entrar para um curso de tecnologia, mas encontra barreiras de transporte e acesso à internet de qualidade. Os números escondem rostos e é preciso sempre lembrar disso. Para entender por que essa dualidade persiste, precisamos voltar na história. A formação econômica de Pernambuco e de Recife, em particular, tem raízes profundas na economia açucareira. Grandes extensões de terra concentraram renda e poder durante séculos, e essa concentração repercutiu na distribuição de oportunidades urbanas. A cidade se urbanizou de forma desigual. Áreas que recebiam investimento em infraestrutura cresceram verticalmente. Outras foram relegadas a margens, várzeas e palafitas.
O processo de urbanização acelerada, sem políticas habitacionais integradas e sem planejamento que priorizasse a inclusão, consolidou bolsas de pobreza e territórios de exclusão. Essa herança histórica não é uma explicação simples, mas ajuda a ver as dinâmicas atuais. Quando o capital chega, seja para construir um hotel na orla, seja para instalar um centro tecnológico, ele tende a seguir caminhos previsíveis, áreas com infraestrutura, acesso e valor de mercado. As periferias, ocupadas por populações historicamente marginalizadas, recebem intervenções mais pontuais, quando recebem. O resultado é uma cidade com ilhas de prosperidade cercadas por áreas vulneráveis, que dependem de políticas públicas consistentes para transpor ciclos de exclusão. Os problemas urbanos que emergem dessa sobreposição são múltiplos e se amplificam. Vamos por partes. Primeiro, a violência. A taxa citada de 39,5 homicídios por 100 mil habitantes, segundo dados citados, aponta para um desafio sério de segurança pública. Não se trata apenas de estatística, é medo que altera rotas de vida, que influencia a forma como crianças brincam, como famílias organizam o cotidiano. Violência e sensação de insegurança impactam a economia local, a mobilidade e a confiança nas instituições. A mobilidade é outra pandemia silenciosa. Congestionamentos que consomem horas de vida produtiva, há referências a pessoas perdendo até 100 horas por ano presas no trânsito em grandes cidades, transformam trajetos curtos em travessias exaustivas. O transporte público, muitas vezes, não atende de forma eficiente às periferias, forçando longos deslocamentos a pé ou em transporte informal. Ciclovias e BRTs têm sido implementados, mas a oferta ainda é desigual e a integração entre modos precisa avançar. A drenagem e os alagamentos compõem outro capítulo crítico. Recife, com sua geografia de rios e mangues, sempre lidou com a água. Porém, o crescimento urbano acelerado, a impermeabilização do solo e a ocupação de áreas de risco agravam enchentes. Ruas que viram rios em dias de chuva forte, casas invadidas por água e lama, transtornos que se repetem ano após ano. A imagem da maré entrando nas palafitas é simbólica. Ali, a natureza dita regras que a infraestrutura deveria mitigar e nem sempre consegue. E há ainda o impacto ambiental do chamado paredão de prédios na orla. A sucessão de edificações altas cria um efeito de barreira que modifica a ventilação da cidade, altera microclimas e compromete a circulação do vento marítimo. Para além do desconforto térmico, isso tem implicações na saúde pública e na qualidade de vida. A busca por vistas privilegiadas e valorização imobiliária, quando desenhada sem olhar para os efeitos urbanos mais amplos, contribui para problemas que afetam tanto moradores do litoral quanto os das áreas interiores. Diante desse diagnóstico, quais são as respostas em curso? Existem iniciativas públicas e privadas que tentam lidar com diferentes peças desse quebra-cabeça. Programas de revitalização do centro histórico, como o Recentro, buscaram recuperar espaços urbanos, estimular negócios locais e devolver vida ao centro. Projetos de urbanização de favelas e de habitação popular foram testados, com resultados variados. Em alguns casos, houve melhoria de infraestrutura e de moradia. Em outros, as soluções ficaram aquém do necessário frente ao tamanho do problema. Na mobilidade, investimentos em corredores de ônibus, ciclovias e estímulos ao transporte público visam reduzir desigualdades de acesso, mas a eficácia depende de integração, fiscalização e manutenção. O Porto Digital mostra que é possível criar polos de inovação relevantes fora do eixo tradicional do Sudeste, gerando emprego qualificado e atraindo investimentos. Contudo, a tradução desse sucesso em inclusão social exige políticas de educação, capacitação e acesso que cheguem às periferias. O SUAP, ao ampliar capacidade logística, pode significar ganhos econômicos importantes para o Estado, mas esses ganhos precisam ser conectados a empregos formais e a oportunidades que beneficiem amplamente a população. É importante ser honesto sobre limites. Muitas intervenções são demoradas, dependem de recursos e de coordenação entre esferas de governo, setor privado e sociedade civil. Há experiências bem-sucedidas, mas também iniciativas que viraram cosmética urbana, mudança de fachada sem transformação das condições de vida das pessoas. A lição é clara: políticas setoriais isoladas dificilmente resolvem desafios tão entrelaçados.
É preciso planejamento integrado, que combine habitação, mobilidade, economia local, saúde e educação. No meio de cenários complexos, aparecem também movimentos culturais e de resistência que revelam a potência da cidade. O movimento Mangue Beat, por exemplo, colocou Recife no mapa cultural ao misturar música, crítica social e identidade local. É um lembrete de que a cidade não é apenas ruína ou problema, mas lugar de criação, de respostas inventivas. Esses movimentos conectam territórios, reforçam redes sociais e mostram alternativas de valorização da cultura local como motor de transformação. Voltamos, então, à pergunta que abriu este texto. Será que os dois lados da cidade vão convergir ou continuarão a disputar o futuro? Não há uma resposta simples. O que se pode dizer com alguma segurança é que o caminho passa por escolhas coletivas. Escolhas de políticas que priorizem inclusão, de investimentos que pensem em impacto social além do retorno financeiro imediato, de participação cidadã que coloque as vozes das periferias no centro das decisões. Não se trata de prometer soluções fáceis, ninguém aqui promete uma cura instantânea para a pobreza ou violência, mas de reconhecer que caminhos existem e dependem de vontade política, articulação institucional e participação popular. Ao imaginar futuros possíveis, vale pensar em ações concretas. Programas de qualificação que conectem jovens de bairros periféricos às oportunidades do Porto Digital. Projetos de requalificação urbana que priorizem moradia digna em vez de gentrificação que expulsa moradores. Sistemas de mobilidade integrados que reduzam desigualdades de acesso e tempo perdido. Políticas ambientais que ajudem a conviver com a água, em vez de apenas reagir às enchentes. São caminhos desafiadores, cada um com seus riscos e obstáculos, mas plausíveis se houver coordenação e responsabilidade compartilhada. Também é preciso entender que a transformação urbana é lenta. Obras de infraestrutura levam anos, programas sociais demandam ciclos para mostrar resultados. A mudança de percepção sobre territórios exige tempo e narrativas que desafiem estigmas. Ainda assim, exemplos pontuais já mostram que é possível articular avanços. Centros locais de saúde e educação mais próximos, projetos comunitários que aumentam renda e autoestima, iniciativas culturais que geram economia criativa inclusiva. Ao encerrar, a imagem que quero deixar é essa. Recife é um espelho quebrado que reflete beleza e dor ao mesmo tempo. A face que aparece nos cartões postais não anula a face que enfrenta palafitas e trajetos precários. Ambas existem. Ambas merecem ser contadas com honestidade. A verdade assustadora do título não é um apelo ao sensacionalismo, mas um convite à vigilância. Se a cidade que se mostra tem luz, ela também tem sombras que não podem continuar invisíveis. E então, qual cidade queremos construir? Uma que preserve apenas as fachadas bem cuidadas ou uma que preze pela dignidade de todos os seus moradores? O desafio exige debate, compromisso e ações concretas. Compartilhe sua experiência, comente qual imagem te tocou mais e qual iniciativa você acha que poderia transformar esse cenário. Se quiser aprofundar essa conversa sobre cidades nordestinas e seus dilemas, confira o vídeo sugerido na tela e inscreva-se para não perder os próximos episódios desta série sobre urbanismo, história e futuro.